Olá, Aquário. Sejam muito bem-vindos ao canal Infate. Se você veio buscar uma mensagem para você ou para alguém de Aquário que você está lidando, sejam muito bem-vindos. Com certeza você vai achar uma mensagem até o final desse vídeo. Lembrando que a mensagem pode estar espelhada e a gente pode estar falando sobre alguém que você está lidando e não especificamente sobre você. Então, encaixe aí na sua atmosfera, entenda quem são as pessoas da leitura, tá? Por favor, deixe sua curtida, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal, para o canal crescer e a gente levar a mensagem para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Essa leitura é para o momento que você chegar, tá? É uma leitura para o signo para o coletivo de Aquário, né? Vamos ver aqui a guia da mesa de Aquário e o que ela quer dizer pra gente. Mesa aberta, Aquário. Nós somos o mundo. Silêncio. Coragem. O avarento e o fundo de deck temos adiamento. Vou embaralhar aqui o outro baralho para a gente ver se tem mais alguma coisa para completar essas mensagens. Mas com o princípio que a gente já abriu com o 10 de ouros, né? O Nós Somos o Mundo, uma carta de completude, de né, coisas que se... Eu não vou chamar de fins, eu sei que todos os 10 meio que são fins, né? Mas é algo que se completa, mas é de uma forma boa, né? Porque a carta do 10 de ouros fala sobre realizações, sobre bens, sobre família, sobre projetos concluídos, com sucesso, né? E aqui, logo depois, tem a carta do silêncio. Com a coragem, a força, né? E o avarento, que é o 4 de ouros. Que é uma carta onde você segura coisas importantes, fala sobre vaidade. Então aqui a gente pode estar falando sobre... se for para a parte familiar, né? Pode ser que Aquário esteja pensativo sobre ter coragem de soltar algo, né? Ou de iniciar algo. E a gente vai clarificar, porque podem ter várias nuances aqui, né? Clarifica o Nós Somos o Mundo, por favor. No começo, assim, é devagar, mas é uma hora a gente entende. Vamos lá, com calma, que eu não tô com pressa. Então, proteção. Aqui meio que eu falei, lembra que era uma carta meio de família, de conclusões, né, vejo muito como família, tá? Essa carta do 10 de ouros. E aqui, como a proteção, tem a mãe com os filhos, né? Clarifica o silêncio, por favor. Almas gêmeas. Coragem. Reconciliação. Avarento. Eram duas. A escolha e proteção angelical. Saiu aqui, vou botar do lado desse proteção, porque é bem parecido, né? Adiamento, por favor. Tentação. Caridade no fim do deck. Aqui, então, eu vejo que tem algum aquariano aí, ou alguns aquarianos, né? Que estão passando por um tempo, vamos dizer assim. Ou alguns deram um tempo num casamento ou na relação, né? Eu vejo que tem filhos envolvidos por causa dessa carta da proteção, né? E porque essa carta do Nós Somos o Mundo, até no tarô, depois eu vou abrir o tarô, se caiu o 10 de ouros eu mostro pra vocês. É uma família reunida, né? Coisas que foram construídas, o sucesso familiar, fala sobre sucesso financeiro também, né? Então aqui, mas aqui com o silêncio e a reconciliação, e tem o adiamento na mesa, me traz muito um aquariano que ficou um tempo calado ou silenciado, que deu um tempo mesmo numa relação aqui, e quer ir em busca aqui da reconciliação, e isso exige coragem, isso exige força,
né? Porque tem, e aqui essa carta do avarento me diz que é uma relação que Aquário não quer soltar, né? Aquário não quer finalizar isso daqui, né? Se sente protegido nessa relação, ou sente que, né, que protege filhos ou coisas que foram construídas, que foram conquistadas juntos, né? Que é uma pessoa que para Aquário é importante, porque tem a carta das almas gêmeas aqui. Mas precisam ser feitas escolhas, né? Você precisa escolher soltar ou não. Tem uma tentação aqui, né, de continuar. E vamos entender por que essa relação está no vai ou não vai aqui para Aquário. Vou embaralhar o tarô aqui para a gente poder entender melhor isso daqui. Mas, né, a gente pode estar falando com dois grupos de aquarianos, né? Os que querem soltar, mas estão assim, meio assim. E os que não querem, mas precisam de coragem para buscar, né? Ou rebuscar essa relação que tá não vai, né? Vamos ver aqui. Clarifica, por favor, a reconciliação. Cinco de espadas. Dá mais uma. Para a reconciliação. A morte. Então, assim, para a reconciliação, eu clarifiquei, saiu 5 de espadas, que é uma carta de derrotas, perdas. E a morte de fins, né? Transformações a partir de fins. Então, aqui parece que para muitos foi uma relação que já foi findada, né? Não está nem dando um tempo, né? Aqui, no caso, já foi. Teve uma perda, né? Aquário teve uma perda aqui. E está meio que no luto, né? Então aqui precisa de coragem para seguir, para se reconciliar ou com essa pessoa ou consigo, né? Com você mesmo. E aqui você precisa escolher soltar algumas coisas. Se não for, né, uma relação que a gente está dizendo de afeto, romântica, e pode ser uma relação familiar, né? Pode ser um pai, uma mãe, um irmão, enfim, você rompendo com uma relação familiar, né? E aqui traz uma escolha. E é difícil, porque tem essa carta aqui do tô segurando isso daqui porque é precioso, vale muito pra mim, mas tá difícil, sabe? E eu tô aqui dando um tempo pensando sobre isso e eu preciso de muita coragem para fazer isso daqui. Porém, né, como temos a reconciliação na mesa, sempre válido pensar nesse tom de que existe uma vontade de se reconciliar, né? Até porque temos aqui a proteção na mesa, proteção angelical e a proteção. É uma relação, aparentemente, aqui muito guiada pela espiritualidade, né? Temos cartas aqui muito assim, mas que também tem essa nuance de família, de soa muito familiar, né? Clarifica, por favor, a escolha. 4 de espadas, é a carta da reflexão, do pensar muito bem do que está fazendo. Mais uma para a escolha. 9 de espadas, a preocupação, a ansiedade. Clarifica, por favor, a proteção. 7 de copas. 8 de ouros. Para a proteção, eu vejo muito aqui que foram... Você meio que se protege ou protege essa relação de que ela dê um próximo passo e seja uma escolha muito errada, sabe? De que você esteja perdendo algo que você idealizou ou desejou ou pediu por muito tempo, né? E aqui você está nesse momento de trabalhar nisso, de se esforçar para isso, de não querer soltar. E talvez isso seja até uma ilusão da sua cabeça, tá? Você pode estar se auto-sabotando, né? Você se ilude que é uma proteção aqui. Você está se burlando, mas você não está se protegendo. Na verdade, você está se danificando, né? Temos aqui o 5 de espadas com a morte, né? E o 9 de espadas.
Me dá mais um tom, por favor, dessa situação para Aquário. Do que a gente está falando, para onde isso vai. Eu vou recolher as que já estão aqui, para não ficar bagunçado. Eu vou deixar num cantinho. E a gente vai abrindo as que estão saindo, ok? Saiu aqui o 10 de espadas. Desculpa. O Cavaleiro de Copas. O 3 de Ouros. A Rainha de Espadas. No fundo tinha o 8 de Espadas. Clarifica o Cavaleiro de Copas, por favor. O Cavaleiro de Espadas e a Rainha de Ouros. Clarifica a Rainha de Espadas, por favor. O Pajem de Copas. Mais o quê? 5 de Copas. 3 de Espadas no fundo, tá? E o Rei de Copas. 5 de Ouros. 6 de Copas. 7 de Espadas. Aqui logo em seguida vinha o As de Espadas, 8 de Espadas, Imperador. 8 de Paus e Imperador. Vocês podem estar lidando com uma figura muito... como eu vou dizer? Controladora. Uma figura meio ríspida, né? Que vocês estão lidando. Parece que essa pessoa machucou vocês, né? Machucou o que havia de precioso em vocês. Uma certa ingenuidade emocional. Você esperou demais dessa relação. E agora você foi meio que afastada, isolada, calada. E foi obrigada a... Eu falo obrigada porque eu vejo muitas mulheres aqui, tá? Por conta da Rainha de Ouros e a Rainha de Espadas, ok? Vejo você muito... Você quer fazer a coisa certa agora. Você quer tentar consertar alguma coisa. E você é paralisada. Vejo aqui a sua mente no ímpeto, né? De conquistar, de reconquistar, de ir atrás do que você quer. Mas parece que houve aqui um engano, né? Um engano que afastou vocês, tá? Algo foi compartilhado e não foi bom. Algo foi uma ilusão. Um sentimento aqui que você compartilhou parece que agora virou uma ferida. Como se fosse uma questão de honra para vocês, entende? E aqui vocês têm que ter muito cuidado. Porque, como eu disse, vocês podem estar se auto-sabotando. O Pajem de Copas tem sentimentos valiosos, né? E muito genuínos. Mas ele é muito novo, né? E aqui vocês podem estar lidando com imaturidade emocional. Aqui nessas cartas eu vejo muitas crianças, tanto para reconciliação como para almas gêmeas, proteção. O Pajem. São cartas muito infantis. E aqui tinha saído antes muitas cartas doloridas, cartas de ilusões, cartas de fins, de transformações. E aqui o 5 de Copas, carta de abandono, de desistência, assim como já tinha saído antes, com a carta da derrota, né? Aqui, o 5 de Espadas. Me fala mais sobre o que aconteceu com o Aquário, por gentileza, Lenormand. Aquarianos machucados. E aqui talvez se auto-sabotando, indo atrás de algo que talvez precisasse realmente ficar no silêncio. Mais o que, por favor? Me passa uma orientação para Aquário sobre isso. Um panorama. Carta dos Acordos. A Lua. A carta.
a cruz e a rosa. Aqui me fala exatamente o que eu já tinha dito para vocês. Muitos aqui esperam uma reconciliação, um acordo, uma conversa que vá resolver. Mas isso é o que você quer. Está no oculto. Isso está na sua cabeça, na sua mente. É algo que te fere. É como fosse eu tinha falado, uma ferida aberta. A carta da cruz me traz esse fardo, esse peso. E é uma questão romântica, né? Tá aqui na carta da rosa. Mas é algo que só você deseja. Carta da casa. A âncora. Os peixes. Muitas cartas. Mas eu vou aceitar. Os ratos. O raio. O pássaro, o cavaleiro e o chicote. Falando aqui que, né, isso pode ter mexido com o seu financeiro, pode ter abalado, né, as suas estruturas financeiras, né, mexido com o seu dinheiro, te trazido alguma questão assim, perda de dinheiro também, né, uma coisa assim, foi bem dramático, né. Alguém quis ir embora, tá aqui com a carta dos pássaros, o cavaleiro e o chicote. Isso te desestruturou não só financeiramente, mas te trouxe muitas feridas. Aqui pode ter uma galera... Hoje eu tô até gaga, gente. Eu tô tropeçando em todas as palavras. Assim como aquário nessa mesa. Não sabendo muito bem o que fazer e tropeçando nas próprias pernas. A carta da casa com a carta da âncora e os peixes com os ratos e o raio me traz uma sensação de insegurança emocional, porque aqui teve um abalo nos seus sentimentos mais profundos, né? Uma perda, uma energia de drenagem, né? Danificando aqui a sua segurança, a sua estabilidade, a sua proteção. Você se sente desprotegido. Aqui tem várias cartas de proteção na mesa, né? A nossa casa é o nosso lar, nosso lugar onde nos sentimos protegidos e estáveis e seguros, né? Mas aqui tem uma movimentação muito profunda, muito rápida e que traz perdas aqui e danos, né? A carta dos ratos está na mesa, a gente não pode negar isso aqui, né? Então aqui você fica na espera, tentando resolver, porque... porque eu vou falar uma coisa aqui, porque eu leio às vezes nos comentários as pessoas falando: ai, Deus me livre, eu não quero me reconciliar, não quero nada do passado, se quer ir embora, vai. Vou melhor antes só do que mal acompanhada. E assim, gente, em teoria é muito bonito, né? A gente se amar, a gente se respeitar e a gente deixar as pessoas irem embora e a gente falar: ah, não quer, vai, o problema é seu. Mas a gente esquece que existem algumas pessoas, algumas mulheres, algumas famílias que dependem, infelizmente, do financeiro, da segurança de um lar, de apoio, de proteção, da figura que ali, às vezes, muito é o provedor, às vezes, né? É responsável pela parte financeira, ou é o dono do imóvel. Então, assim, tem muita gente que fica na corda bamba, não sabendo o que fazer e tentando se reconciliar, tentando se enganar de que isso vai ser bom para você, por conta de uma dependência financeira, por exemplo. Tá? Ou até dependência emocional mesmo. Você achar que aquilo é bom para você e que você vai sofrer muito, que você não vai ser feliz de novo, quando na verdade isso é uma autossabotagem, né? Mas nessa questão financeira é muito delicado a gente falar, porque tem muita gente que não tem para onde voltar. Tem muita mãe com filho no colo que não tem para onde ir. E se eu terminar, porque me traiu, ou porque não deu certo, ou porque eu fiquei chateada, vou lá e termino. E eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? Vou ficar na rua com uma criança? Então, assim, gente, a gente tem que lembrar dessas coisas quando a gente está lendo as cartas, porque a gente não está falando para todo mundo igual. E nessa mesa aqui eu vejo uma situação muito nesse tom de dependência financeira, emocional, e que é difícil se desvincular porque não existem outros meios, são pessoas solitárias,
Olha o silêncio aqui, olha a coragem aqui, olha o adiamento aqui. É difícil soltar. É difícil demais você falar e soltar, você dizer o que você sente, encerrar relações ou não buscar reconciliações, porque às vezes você nem tem a escolha. Entende? É sobre isso essa mesa. Para essas pessoas que não têm escolha. Tá? É uma mesa difícil, me toca, sabe? Porque é uma situação muito delicada, muito delicada. Eu vou abrir aqui o tarô egípcio como conselho. Para Aquário nesse momento. E vejo aqui muitas figuras femininas, muitas mães que estão aí sem saber o que fazer com seus filhos nos braços e precisando de amparo, tá? Para entender que elas conseguem e elas podem, mas com auxílio. Conselho, Aquário. Veemência. O amor e o desejo. Purificação. Patrimônio. Desassossego. Só um minutinho. Pronto. Como eu estava dizendo aqui, na tiragem diante das cartas serem recolhidas, aqui eu vejo muito isso aqui. A veemência com o amor e o desejo. Isso é muito... eu não queria usar certos termos. Estou tentando encontrar alguns aqui que possam ser ditos. É uma relação um pouco abusiva, onde existe aqui... Porque essa carta da veemência, ela tem um tom assim. Você consegue ver? Ela tem um tom agressivo. E pode ser uma coisa meio que é uma sabotagem mesmo. É um vício que você tem. E veja bem, o vício, entre muitas aspas, é algo que você já está no automático, sabe? E pode ser uma relação um pouco controladora, meio grosseira, meio... já está desgastada, já está machucada, já está, sabe? No fim. E aqui você se machuca com esse seu suposto amor, suposto desejo, né? De manter, de continuar, de querer reconciliar. Isso precisa ser purificado. Isso precisa ser renovado. Só um minuto, vou espirrar. Ai. Obrigada, gente. Desculpa. Vida real, a gente espirra. E aqui, patrimônio com desassossego, tem duas nuances aqui, né? Primeiro, que você acha que você é dona, você tem que mandar nessa relação, você tem controle nessa relação, você tem que, né, é seu por direito, isso não pode ser encerrado, isso não pode acabar, porque aqui, né, tem esse tom. E isso te traz um desassossego. E o outro tom é que mexe com coisas que são suas. Sua casa, suas coisas, seus móveis, sua vida. Patrimônio. E aí vai dar uma briga, e aí vai ter, né, muita gente com medo aqui de ter que largar as suas coisas, seu patrimônio, e isso traz o desassossego. Entende? Me fala que o futuro próximo de Aquário, após isso aqui se resolver, por favor. Caiu no chão, peraí. Ó o banimento na mesa. O mago. Afinidade. Perplexidade. Mais uma. Retribuição. A roda da fortuna. Aqui parece ilusão no fundo do deck. Aqui parece muito que vocês estão obsediadas, sabe? Porque tem aqui banimento com mago, afinidade. E aqui embaixo uma ilusão. É como se vocês estivessem passando por uma cegueira. Sabe?
como se vocês estivessem num automático, numa energia muito ruim, muito densa que essa pessoa tem ou fez pra você. E tudo bem, pode ser que essa pessoa esteja querendo ir embora agora, mas ela deixa com você algo que não é legal. Não é legal. Ou alguém fez alguma coisa aqui pra você que você tá passando por essa energia bizarra e não consegue se libertar, sabe? Também tem para essas pessoas aqui essa mensagem, tá? Para outros, aqueles que são dependentes, que eu falei, né? Tem aqui uma transformação que chega na sua vida a partir do momento que você se livra. E serve para todos essa mensagem, na verdade, né? Porque é realmente uma ilusão. E aqui você acha que você não vai conseguir, você está insegura, porque você está com medo de perder suas coisas e não ter para onde ir e tudo mais. Mas aqui a carta da perplexidade, com a retribuição, ela vem trazendo uma coisa incrível que acontece a seu favor, que você nem imaginava e nem esperava, te ajudando a sair dessa. Ok? Tá aqui. Vai acontecer. Pode esperar. Me dá me dá um panorama aqui, de novo, né? Gosto muito de pegar aqui pelo Lenormand. Mas eu vou embaralhar e eu vou tirar outro antes, peraí. Eu quero o Delfos antes de novo. E depois eu quero perguntar sobre a espiritualidade. Me traz aqui um panorama de um futuro próximo para Aquário, depois que Aquário se livra desse inferno, né? Dessa relação aqui. O que chega para Aquário? O que tem no futuro de Aquário após essa resolução, ok? Fruto maduro. Mais o quê? Responsabilidade. Trabalho vão. O triunfo. Exatamente. Tô vendo as cartas aqui. Difícil lição, coroação. Liberação. Tem muita carta boa aqui depois, ok? Aqui você amadurece bastante depois desse encerramento, tá? Aqui eu não ia falar não, porque fica uma galera enchendo o saco depois. Porque eu não quero me reconciliar com ninguém. Como é que a pessoa passa por isso tudo e depois se reconcilia? Como é que... Enfim, as pessoas mudam, tá? Para alguns tem sim. Uma reconciliação tá aqui no fundo, tá? Acontece porque você está muito determinada a se reconciliar, tá aqui. Determinação, reconciliação, almas gêmeas. Inquietude, amor à espreita, escolha de novo, tentação. Então, assim, para muitos tem uma reconciliação. E para, né, alguns, uma relação que não houve, tá? Abuso, desrespeito, quebra de confiança, nenhuma brutalidade, tem uma reconciliação e ela é saudável, ok? Porque aqui foi uma crise e dá para resolver. Para aqueles que eu disse que a relação foi terrível, que foi um inferno, que essa pessoa é controladora, abusiva, nananana, aqui é você amadurecendo depois disso tudo, assumindo as suas próprias responsabilidades, tendo entendido que você perdeu muito tempo com essa pessoa, muito tempo. E aí você fica até num tom de, cara, que desperdício de tempo, nossa, como eu pude deixar passar tanto tempo. Tem uma sensação assim, tá? Mas você triunfa. Você vai ganhar muito mais lá na frente. Ok? Eu quero ver uma coisa que está na minha cabeça te perguntar. E alguém deve estar se perguntando isso nesse momento, e eu vou perguntar até para a Sibila. Como essa pessoa, esse aquariano que está passando por essa dependência e não tem para onde ir, ou não vê solução, não vê saída, como essa pessoa pode procurar, onde ela pode procurar saída, como ela pode se ajudar nessa questão. Dá uma luz aqui, por favor. Fidelidade, ou, né, o cão. Amiga.
viúvo, desprazer, grande consolação. Tem uma amiga, ó, dona de serviço no fundo, dinheiro, a conversa, a carta do Himeneu, consolante surpresa, reunião, fortuna, bambino, amor, mensageiro, tem muita coisa. Ih, ó, falei que eu tinha que perguntar aqui. Para alguns, né, que estão nessa situação que eu citei antes, tem uma figura amiga, uma mulher, que vai te ver enfrentando essa separação, esse fim, esse término, e você vai estar, né, vai se compadecer com o seu sofrimento, tá? E vai te ajudar. Ela vai fazer a ponte, ela vai te oferecer ajuda. Como ela vai te ajudar, eu acho que já é demais, né? Mas vamos ver aqui. Como que essa pessoa ajuda Aquário a se libertar? Carta da prisão, ó. Vai cuidar de você. Aqui, alegria ao coração, casa. Talvez ela esperança. Talvez ela te dê ajuda, te abrigue na casa dela, temporariamente. Isso vai te trazer muitas alegrias, segurança, esperança. Vai cuidar de você. Vai te tirar dessa prisão. Ela vai te libertar. Para muitos é essa amiga, essa pessoa que vai te libertar. Ok? Eu tinha que perguntar isso, gente. Tinha que perguntar. Ai, mas não faz sentido para mim, mas faz para outros. Tem muita gente aqui perguntando, né? Querendo saber. Fala dessa parte espiritual que deu ali, saiu uma energia um pouco densa ali, né? Drenando e trazendo uma autossabotagem para Aquário, né? Fala um pouco dessa energia, por favor. Da onde ela vem, por quê, o que acontece aqui? Aquário. Abadia. A passagem. Nossa, vem um negócio na minha cabeça. Ele e a cura. Algum lugar que você foi, não sei se algum terreiro, algum lugar, algum templo religioso que você foi, tá? Pode ter sido um cemitério também. Você trouxe alguma coisa muito ruim desse lugar. Você foi procurar um passe, uma cura lá, mas na verdade você trouxe uma entidade, um obsessor muito denso com você e ele essa coisa, esse obsessor ficou te drenando, te vampirizando, te acompanhando e fazendo você se sentir cansada, exausta, sem saída, deprimida, se burlando, se sabotando. Saiu isso antes e agora está aqui confirmado e eu preciso passar essa mensagem, tá? Trono. Pegou para si. Montou nas suas costas aí, tá? Pombagira Maria Mulambo vem avisando. Quando Maria Mulambo sai, ela fala muito sobre limpeza energética, tá? Ela fala muito sobre se limpar, sobre drenagem de energia, exatamente isso que a gente estava falando aqui agora, tá? Magias, feitiços, olha aqui a taça, a maçã. Dama da Noite e o Anjo. Muitos aí estão acompanhados da Pombagira Dama da Noite, da Dona Maria Mulambo, e aqui essas entidades são como, né, suas guardiãs, suas protetoras, e elas vão te ajudar nessa caminhada aí, mas tem que cuidar, tá? Tem que fazer uma limpeza, tem que conversar com as suas entidades, ou com o seu dirigente da casa, enfim, mas tem aqui sim, tá? Alguma coisa você trouxe de algum lugar, de um cemitério, de um templo, de um terreiro, alguma coisa assim que você foi, e você foi conversar com alguém, ou você foi procurar alguma coisa e esse lugar era desestabilizado ou instável, energeticamente falando, era desequilibrado e você acabou atravessando uma energia que te acompanhou e te trouxe muita autossabotagem. Não tem nem muito o que dizer, sabe? A mensagem é bem específica, eu sei. Mas pensa aí, se você não foi num lugar onde você sentiu que estava muito... Odeio usar esse termo, mas eu vou usar, tá? Porque não vem outro na minha cabeça agora. Carregado.
energeticamente falando. Porque nem todo terreiro, gente, é paz e luz, não. Tem terreiro que é desequilibrado ou desequilíbrio total, tá? Não tá em equilíbrio, não é de responsabilidade. Existem lugares e lugares. Eu posso falar isso sobre qualquer templo religioso. Não é só sobre terreiro, não. Lugares em desequilíbrio, precisando de cuidados e de responsabilidade, mas que não estão. E você pode ter entrado e alguma energia te atravessou, tá? E aí tem que cuidar disso aí. Tem que cuidar disso aí, porque a mensagem tá bem clara aqui, tá? Nossa senhora, fiquei até tonta agora. Vou pedir aqui a mensagem para encerrar, porque... Ó, o lápis... A mensagem tá dada. O alerta está dado aqui, o lápis com a luz vermelha. Mensagem tá dada. Ó, magia. Tá dada a mensagem. Vai procurar um lugar para você se limpar, se reequilibrar. Gente, não tá legal aqui a mensagem. Olha, eu tô toda arrepiada, não sei se vocês conseguem ver. Caraca, tá aqui no meu braço, ó. Não sei se dá para vocês verem. Vocês precisam se limpar, porque tá carregado aí de energia, tá? Precisa procurar um lugar para fazer uma limpeza. Para esses que eu falei, tá? Que estão se auto-sabotando e estão se sentindo deprimidos, exaustos, é para estes. Ai, não tô me sentindo assim. Então a mensagem não é para você. Não é para você. Ok? Vou encerrar aqui porque a mesa já tá imensa com uma mensagem de conselho final para aquarianos. O vídeo tá gigantesco já. Tem gente que não gosta de vídeo grande, né? Mas é isso. Nem sempre vai ser curtinho. Às vezes a gente precisa passar a mensagem, tá? Vamos ver aqui. Mensagem final para aquário como conselho. Incentivo. Unificação. A estrela de 6 pontas. Energia. Acho que eu já entendi. E o encantamento feitiço. Gente, aqui. Aqui, a energia para outros. A energia está nessa própria pessoa que você está se relacionando. A energia ruim vem dela. Tá? E você está absorvendo isso daí. Unificação. Tá? Feitiço, encantamento. Essa pessoa está obsediada ou enfeitiçada e você está absorvendo isso daí. Então, tem que cuidar disso aí, tá? Ó, oportunidade, iniciação e purificação. Vá se purificar. Aproveite a oportunidade, a mensagem das cartas. Vá a algum lugar que você confia e se limpe. Ok, aquário? É o que eu tenho pra vocês. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Beijo.